Você está no sufoco aí em casa, tentando elaborar o recurso da Polícia Rodoviária Federal, da discursiva? Você não sabe por onde começar? Está cheio de dúvidas? Eu sou o professor João Diro dos Santos, mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, ex-membro da banca corretora da redação do vestibular, antiga Compev, que eu digo aqui a todo mundo, é a mãe do CESP e a avó do Sebrasp. Eu vou responder a todas essas questões e quero ver se te ajudo a ter um ponto de partida, a ter uma referência. Mas antes, toquem a vinheta. Antes de eu continuar, já vou logo pedindo, coloca um likezinho pra gente aí, se inscreve no canal que é pra gente poder postar conteúdo sobre prova discursiva toda semana. Prova discursiva em concurso, vestibulares e no Enem. Vamos lá, galera! Como fazer um recurso para a discursiva da Polícia Rodoviária Federal? Bom, primeira coisa que eu quero te dizer, de boa, você é a melhor pessoa para fazer o recurso. Por quê? Porque você fez a prova, conhece seus erros e conhece seus acertos. Outra coisa, não caia na armadilha. É isso mesmo, é armadilha. Não caia na armadilha de fazer um recurso, genérico. A gente vê muita gente querer fazer um recurso chapadão, repetir recurso. Não pode, não faça isso. O seu recurso é para a sua prova, ele tem que ser muito específico. Adiante. Mas vale a pena, claro, chamar um dos colegas para ajudar o outro na leitura e identificação dos possíveis erros de gramática e de conteúdo. Por quê? Porque é verdade, às vezes um colega que está estudando com você, que está trocando figurinha com você, ele tem uma visão um pouco melhor sobre a sua prova. E como eu coloco aqui, pode apontar caminhos para o seu recurso. Bora lá! A banca merece respeito. Isso é muito sério. Tem muita gente que fala, essa banca e tal. Gente, a banca do Sebrasp, ela é tradicional. Ela tem realizado inúmeros certames no Brasil. Então ela merece respeito. Mas isso não quer dizer que ela seja o quê? Tá aqui, galera. Não quer dizer que ela seja infalível, não é verdade? Portanto, releia cuidadosamente sua prova. Pega lá com calma. Respira fundo e vai lendo calmamente a sua prova e confira as correções de gramática linha por linha. Como assim, Dino? Pera aí. Bom, deixa eu só te falar uma coisa aqui, já vou te mostrar uma planilha de correção. Começar pela gramática costuma ser mais fácil, né? Por quê? Porque diversas vezes o Sebrasp assinalou erros que na prática não existiam. Então eu acho mais fácil começar pela gramática. Você provavelmente, eu vou pelo conteúdo. Não, vou pela gramática primeiro. Confia. Olha só o que eu trouxe para vocês. A planilha de correção, aqui mesmo da PRF, de um aluno que eu gosto muito dele. Então tá lá. Esse aluno, ele só teve bem aqui, ó. Se você perceber, é bem tranquilo. Tá aqui, ó. Na linha 19, esse candidato teve apenas um erro de gramática. Poxa, show de bola, não é verdade? Muito bem. Agora, olha o que eu vou te dizer. Olha o que eu vou te dizer, não caia na armadilha de simplesmente dizer que o erro não ocorreu, não vai funcionar, porque a banca corrigiu. A banca corrigiu. Então é uma armadilha fazer isso, eu quero meus pontos. Sim, mas por que você quer seus pontos? Leve o examinador a refletir, presta bem atenção, refletir e rever a nota argumentando de forma firme, dura, tem que ser dura, não pode ficar titubeando, mas você não pode perder a elegância. Estão comigo? Vamos embora lá. Veja um exemplo. Então agora eu vou te dar um exemplo para você entender o traquejo, a maneira como você tem que colocar o teu recurso no papel. Isso ajuda pra caramba, essa linha de raciocínio no papel. Solicita o candidato seja revista a punição atribuída pela banca a possível erro de morfossintaxe na linha 19. A releitura do trecho mostrará à banca que as palavras estão corretamente grafadas, os anaforos corretamente empregados e os verbos corretamente flexionados. Alguém já podia perguntar assim, peraí, Dino, mas não era erro de grafia? Por que você colocou grafado? Porque eu tenho que fechar um pouco esse flanco, porque, na verdade, não há nenhum erro nessa linha.
Então é importante a gente colocar isso. O verbo ressaltar está empregado, como não poderia deixar de ser, com a partícula passivadora ser. Não há tampouco erro de pontuação, porquanto os pontos estão empregados conforme a NGB, e inclusive a vírgula depois do conectivo de aditividade além disso. Repare, eu tenho que levar a banca a reler, porque eu quero uma conclusão dela. Solicita, portanto, o candidato a restituição do ponto subtraído indevidamente, ou que se explicite, ainda na esfera administrativa, isso aqui é uma jogadinha, criar um clima, né? Em que aspecto teria havido erro. Bom, preste bem atenção também numa outra coisa. Você tem que dizer que quantos pontos você quer. Você quer os pontos máximos, você quer uma nota maior, porque não é assim, dá os pontos aí. Não, você tem que ter uma percepção de quantos pontos você quer. Neste caso, a gramática aqui é bem simples. A gente quer que ela restitua o ponto. Beleza? Faça a mesma coisa com cada erro, linha por linha. Consulte bons autores, se tiver dúvida, e um profissional experiente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai linha por linha. Agora, não entra naquela, não, vou recorrer de todos. Não. Procure observar aqueles erros que estão realmente falando, cara, aqui não tem erro. Mostrei para o meu colega, não tem erro. Mostrei para um outro colega, não tem erro. Então é ali que você vai recorrer. Não saia recorrendo de tudo, dando tiro para todo lado. Você já sabe que não vai dar certo. Troque ideias com o colega, o que eu acabei de dizer, bom de gramática, capricho na linha de argumentação. Na correção da gramática, encontrar ou refutar os erros é mais objetivo. Porque, na verdade, se você olha uma linha, você lê e fala, porque não tem erro. Ou, por exemplo, já ganhei muito ponto, porque a banca achava que a oração era uma subordinada adjetiva explicativa e dava para ser restritiva. Por isso que o candidato tinha colocado sem vírgula. Às vezes, essas coisas assim, a gente consegue meio que rever isso aí e pressionar e ganhar ponto. E outra coisa, acredite no recurso. O recurso pode te levar a mudar a nota sim, pode te levar ao sucesso. Bom, vamos. Bora para o conteúdo. Não podia ser diferente. É preciso conhecer o padrão de resposta do Sebrasp para fazer um recurso vitorioso do conteúdo. Veja bem, no conteúdo, a questão é um pouco mais complexa. Por quê? Porque o examinador leu a sua prova, ele tinha o padrão de resposta e ele tinha os quesitos que ele queria avaliar em cada um dos tópicos. Então, se ele te deu aquela nota, a gente tem que partir do pressuposto que ele de fato está convencido. Como geralmente, desde Priscas Zero, são dois corretores, e um coloca uma nota no verso, outro na frente, e depois compatibilizam. Então, você vai ter que realmente ser bom de argumento para poder demover a banca. É possível? Sim, é possível. Estou cansado de ganhar recurso do Sebrasp. Mas é um negócio assim que a nota muda da água para o vinho? Não estou dizendo isso. Em média, a correção é bastante razoável, é bastante assim, precisa. Agora mesmo eu peguei duas provas de dois alunos meus que antes de publicarem as notas, eu errei por um ponto. Um eu dei 14, porque eu sou mais chato mesmo, ele tirou 15. E o outro foi a mesma coisa, tirou 13, eu tinha dado para ele um pouco menos 12. E isso é muito bom, é sinal de que a gente sabe por onde é o caminho e mais do que isso, a gente aumenta o respeito pelos colegas do Sebrasp. Adiante. Na prova da PF, qual é o problema da prova da PF? É que o comando de prova da PF, ele mandava você considerar os textos motivadores. Essa é uma diferença cabal. Tanto é que está aqui bem colocado, olha aqui, ó. Considerando que os fragmentos de textos apresentados têm caráter motivador. Então, desta vez, isso aqui é um turning point, é um ponto de virada em relação ao que o CESP fazia e o que ele está passando a fazer, que se confirmou também na prova da Polícia Federal. Ele colocou os textos como motivadores. Muito bem. Então ele coloca o tema, a inovação legislativa. Estou careca de saber, isso não precisa nem perder muito tempo. Então ele diz, ao elaborar o seu texto, coloca três tópicos. Mas veja que o ponto de partida lá era considerando os textos delimitadores. Para se situar melhor, eu queria te propor uma coisa. Se nessa altura eu falei, cara, eu queria entender isso melhor. Assiste o outro vídeo, tá aí, sobre mudança radical do Sebrasp
na prova da PRF. Vai te ajudar muito. Eu sei que você está meio sem tempo, mas não tem problema. Você tem que criar, você tem até amanhã, às 18 horas, para fazer esse recurso. Mas você tem que ter parâmetros. É isso que eu estou querendo dar para você. Parâmetros para elaborar um bom recurso. Muito bem. Então, essas implicações da mudança, elas são muito complexas. Você tem que analisar e entender isso direito para você compreender o espírito da banca. Em síntese, o candidato precisava ver que, apesar, isso aqui é muito importante, do novo CTB e da lei seca, os ATTs continuaram a aumentar ao longo dos anos. Então, o que está acontecendo? Na verdade, o examinador, ele está em cima desse gráfico aqui, ele quer que você comente esse gráfico, ele quer que você perceba que está lá, ó, o CTB, mais ou menos ali, 1999 para 2000, e depois a lei seca aqui já em 2009, ele está mostrando, eu não sei se está bem colocada a setinha, mas ele está mostrando que com esses dois dispositivos legais não parou de subir os ATTs. Então isso aí é complicado nessa prova, você precisava ter percebido isso. Muito bem. Qual era a tônica? A tônica, o que você tem a dizer e a sugerir sobre essa constatação que eu acabei de falar. Apesar dos dois dispositivos, continuou a subir, caiu um pouco lá na frente, mas não teve o efeito que a gente esperava. Muito bem. Vamos pegar um quesito como exemplo? Vamos lá, para vocês entenderem numa boa como é que faz o recurso. Bom, no que se refere ao quesito 2.3, espera-se que o candidato informe que a conscientização da sociedade e do indivíduo é essencial para a redução dos acidentes de trânsito, podendo ser incentivadas a participação de atividades educativas de trânsito, além da previsão de maior estrutura dos órgãos fiscalizadores, tanto em pessoal quanto material, como equipamentos eletrônicos, entre outras medidas. O que você tem que estar muito atento aqui, nesse item, é a essa última partezinha aqui, e uma observação que vem em seguida. Por quê? Porque ele enumera uma série de medidas. Mas é claro que isso aqui não pode se transformar num exercício de clarividência, né? Então você não é pitonisa. Você pode talvez ter uma visão diferente, mas essa visão diferente precisa ser levada em consideração. Olha que interessante aqui, ó. Logo em seguida, o próprio padrão de resposta coloca uma observação. As medidas, ações e as atitudes citadas neste padrão de resposta são apenas exemplos, não devendo ser descartadas na correção outras medidas que estiverem de acordo com o tema. Então peraí, o próprio examinador, ele está dando o quê? Está aqui, ó, esse pedaço aqui, ele está me dando a possibilidade de pensar de uma forma diferente. Então isso é muito importante. Por quê? Porque se eu vou pedir, como no caso desse quesito aqui, se eu vou pedir mais pontos, eu vou ter que bater muito em cima do que estava no padrão de resposta para tentar pedir mais pontos. Ainda mais que, como a gente vai ver, como a gente já viu, o cara tirou 80% dos pontos. Vamos lá. Então aqui tem uma coisa muito importante. Por quê? Porque eles têm os quesitos, e esses quesitos aqui, eles vão te mostrar onde está a tua nota. Como é que eu vou mostrar onde estão as suas notas? As suas notas bem simples, olha aqui, ó. No recurso, você precisa perceber a impressão da banca quanto ao conteúdo, dividindo, grosso modo, os pontos máximos por 4, ou seja, o número de quesitos. Então, 0. O cara botou lá 0. Então, aquilo ali, se ele deu 0 para você naquele item, é porque você foi mal mesmo. Tá? Aí, digamos como é o nosso caso aqui, ó, do exemplo que eu vou dar. Tirou 7,5 de 9. Né? Então, ele tirou 80%. Então, provavelmente, ele está na porção superior. Mas eu quero 9 para esse quesito, porque eu acho que vale os 9. Então, vamos ver isso aqui. Assim você descobre o quanto agradou ou desagradou a banca. Exatamente, divide o total. No caso aí são 3 itens, 5, 5 e 9. Pelos quesitos. Então, 5 por 4, 5 por 4 e 9 por 4. Muito bem. Em síntese, o recurso vai tentar mostrar o máximo possível para a banca que essa deveria ter dado mais pontos. Bom, vamos ver, não é fácil não. Você precisa apresentar argumentos que levem a banca à releitura do texto. Novamente, não basta apenas pedir, é o que estou falando. Não entra, eu acho que eu mereço, nada disso. Você tem que levar a banca à reflexão. Muito bem. Então, bora ver na prática. Então, vamos lá ver na prática. Então, está aqui, vocês estão vendo, aqui, não sei se a nitidez não deve estar lá muito boa,
Mas está aqui, ó, candidato, aqui que a gente está. Ações para a redução dos ATTs. Então ele tirou 9,5 de 9. Uma boa nota. Muito bem. No quesito 2.3, o candidato tirou 7,5 de 9, ou seja, mais de 80% dos pontos. Mas olha o que eu vou te dizer. Pode até parecer curioso, mas o único quesito de conteúdo nesta prova que mereceria recurso era exatamente o com a nota maior, ou seja, o 2.3. Ousadia, né? Não é ousadia, é você ter uma metodologia de avaliação. Já vou mostrar. Está aqui o que ele escreveu. Por fim, sobre ações para a redução dos ATTs, é mister dizer sobre a importância de políticas públicas de educação e conscientização envolvendo o Estado e a sociedade civil, a fim de mitigar o problema. Pô, forte, hein? Ademais, vale ressaltar a campanha da PRF de 2021 sobre o tema, no trânsito, a responsabilidade salva vidas. Além disso, destaca-se o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões do Trânsito, PENATRANS, que visa reduzir pela metade o número de ATTs com vítimas no prazo de 10 anos, com a atuação permanente da PRF no patrulhamento ostensivo das rodovias e estradas federais, conforme o mapeamento estratégico 2020-2028 da PRF. Bom, vamos ser super sinceros. O candidato escreveu 9 linhas. E sabe o que é que eu vou defender? Isso aqui, ó. Em relação ao quesito 2.3, o candidato permite-se considerar severamente apenado pela banca. Com efeito, no padrão de resposta publicado pelo Sebrae, está assinalado em verbo. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu fui lá no padrão de resposta e falei, você colocou aí, seu examinador, o que está aqui embaixo, olha lá, observação. Lembra que eu falei ainda há pouco? Então, observação. As medidas e ações e as atitudes citadas neste padrão de resposta são apenas exemplos. E o que acontece? Não devem ser descartadas na correção outras medidas. Então vamos lá. Essa observação, estou continuando, isso é recurso já, é o texto do recurso. Continuando a leitura, essa observação de extremo bom alvitre, numa prova que primou pelo exercício de escrita a partir de um exercício de leitura, de fato não pode ser ignorada por qualquer corretor, sobretudo na correção do quesito 2.3. Porque lembra que eu falei que você tem que levar a banca a refletir? O que eu estou tentando fazer? Estou tentando mostrar para a banca que ela foi injusta, mas eu tenho que levá-la a refletir. Então, o que eu tenho na mão? Eu tenho o padrão de resposta, eu tenho o comando da prova, então eu tenho sempre que utilizar isso a meu favor. Vamos lá. Ora, o candidato trouxe... Vamos embora lá. Nada mais, nada menos que 5 ações a serem tomadas para a redução de ATTs no parágrafo conclusivo. Isso mesmo. Ele trouxe 5 ações. Tá aí, ó. Todas elas são de extrema relevância e pertinência, se não vejamos. Nas linhas 22 e 23, eu estou contando a prova para o examinador. Estou falando, vem cá, lê aqui para mim, vem cá, lê aqui para mim a linha 22 e 23. É mencionada a importância de políticas públicas de educação e conscientização envolvendo o Estado e a sociedade civil. Adiante. A seguir, na linha 24, o candidato ressalta a campanha da PRF de 2021. E cita o lema, no trânsito, responsabilidade salva vidas. Tá vendo? Então, estou, na verdade, relendo a prova para o próprio examinador. Com o mesmo raciocínio, estou batendo. O de apresentar ações para a redução de ATTs, isso aqui é na manha, porque é o seguinte, eu tenho que sempre estar lembrando o examinador o porquê eu estou recorrendo e o tópico com o qual estou trabalhando. Na linha 26, o candidato refere-se ao Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito, PENATRANS, e ainda menciona, na linha 27, o objetivo de reduzir pela metade o número de ATTs com vítimas no prazo de 10 anos. Olha, eu quero puxar a sardinha aqui para o candidato, mas, poxa, ele colocou muitas ações. Eu acho que isso tem que ser realmente revisto. Além disso, ressalta na linha 28 a atuação permanente da BRF no patrulhamento ostensivo das rodovias. É muita coisa, né? Então, não há dúvida, estamos caminhando para a conclusão do recurso, desse ponto do conteúdo, não há dúvida de que o candidato mereceria nota máxima neste quesito. 9 pontos, eu disse o que eu quero.
Diz que ele quer, né? Porquanto, conforme assinala o item 3 do quesito 2.3, incluso o padrão de resposta, desenvolveu ações para a redução dos acidentes de trânsito, articulando-as com o tema e os demais aspectos, e apresentou exemplos. Diante do exposto, roga o candidato à restituição dos pontos subtraídos indevidamente, ou seja, atribuição dos 9 pontos no quesito 2.3. Fundamental lembrar de pedir o que você quer. Não espere o examinador lhe dar de graça. Não é assim. É preciso convencê-lo. Gente, sucesso e sabedoria para vocês. Espero que agora você tenha um parâmetro para fazer o seu recurso e que você tenha muito sucesso nesse recurso, consiga os pontos, ou para ter a nota mínima necessária, ou para subir posições. Prazer estar com vocês. Só uma coisinha, esquece de colocar o like aqui para mim não, e de se inscrever no canal. Eu preciso da sua ajuda. Grande abraço, prazerzaço estar com vocês.